Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Karina Andrade e você está conectado no Papo Reto no ABC, o programa que foi criado para que você, munícipe da região de São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema, escolha o melhor candidato para compor a Câmara de Vereadores da sua cidade. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, mas antes de eu apresentar ele, eu quero que você saiba das nossas redes sociais. Você encontra Papo Reto no ABC no Instagram como @paporetoabc. Você encontra o nosso programa, que é esse episódio que você está, como @paporeto no ABC no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, de compartilhar esse conteúdo para que todas as pessoas aí do seu município e que se um candidato daqui do seu município tiver e você queira saber em quem votar, você possa acessar esse conteúdo que é de qualidade. Eu já adianto para você que nós não temos viés partidário nenhum. Esse programa foi criado basicamente para você escolher da melhor forma, escolher conscientemente, para que no dia 6 de outubro você clique lá no botão e que seja uma pessoa que faça diferença na sua cidade, no seu município. E é isso, já falei bastante. Vou apresentar aqui para vocês o candidato de hoje. Ele é candidato a vereador em São Bernardo do Campo. Recebam Marcelo Del Rey. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu sou Marcelo Del Rey. Karina, muito obrigado. André, muito obrigado pela oportunidade. E é interessantíssimo as pessoas escolherem de fato quem é melhor para a sua cidade. Essas questões de hoje, eu voto por A, por B, por C, por D, não. Nós temos que escolher, porque o voto, ele é a expressão maior de escolha para o que você quer para a sua cidade, para o seu estado, para o seu federal. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do que eu sou, né? E por que que eu sou candidato a vereador. Sim, sim. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Muito obrigado. Bem-vindo. Deus abençoe. Vamos começar falando um pouquinho sobre você, para que as pessoas saibam quem é Marcelo Del Rey. Eu quero saber um pouquinho sobre a sua vida, suas origens, sua família. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou Marcelo Del Rey. Como candidato, eu sou Marcelo Del Rey da saúde, mas vamos começar com o Marcelo Del Rey. Eu tenho 57 anos. Eu sou praticamente nascido na comunidade do DR, que é próximo ao INSS, porque eu cheguei aqui com 5 anos de idade no ano de 1971. A minha história de vida ela não começa muito bom, mas o importante é você acreditar em Deus primeiramente, acreditar em você e em quem está do seu lado, principalmente na sua família. Eu vim para São Bernardo do Campo porque meus pais teve um desentendimento e separaram. Tinha uma realidade totalmente diferente, morava numa casa boa, meu pai trabalhava numa empresa boa, evangélico, mas optaram por separar, que eu não sei até hoje, Karina, o porquê, viu? Mas eu sei que eu cheguei na comunidade do DR com 5 anos de idade, um barraco, né, que nem era uma casa, era um barraco, que não tinha estrutura nenhuma, nem infraestrutura. 5 irmãos, o mais velho com 8 anos de idade, Paulo, e o mais novo com 15 dias de nascido. Minha mãe, ela é oriunda da Bahia, uma mulher muito guerreira, que eu aprendi muito. Um beijo, mãe, Deus te abençoe, viu? E nós começamos essa trajetória muito difícil aqui na comunidade do DR. Mas, desde aquele momento, eu aprendi a viver baseado na providência de Deus. E mais do que isso, valor familiar. E uma mãe guerreira, que assumiu o papel de pai e mãe, teve muitos conselhos e muitas oportunidades de nos colocar no orfanato, em qualquer outro lugar. Nós poderíamos, Karina, nós poderíamos ir para o mundo do crime, para o mundo das drogas, mas nós optamos em ser pessoas do bem, porque nós escolhemos a partir dos conselhos da minha mãe. E ela sempre disse para nós, lutem, estudem, seja objetivo, bote toda a confiança de vocês na mão de Deus, que vocês irão chegar. E a partir daí, com meus 5 anos de idade, eu encontrei uma mãe que nos tempos vagos dela,
Tem vários amigos meus hoje, muito bem-sucedidos na vida, que passaram por dentro desse barraco. Era um cômodo, um banheiro, e morávamos em 9 pessoas. E aquilo que nós não tínhamos, estou aqui para trazer sensacionalismo, mas sim a verdade. Fome vários dias. Era comum. Mas quando tinha o pouco que nós tínhamos, a minha mãe ainda dividia com o outro. Eu tenho muitos amigos que veio do Piauí, que veio do Pernambuco, que veio do Ceará, na mesma realidade nossa, e que eles encontravam um pouco, às vezes, de conforto e consolo dentro da casa da Dona Lourdes Del Rey. E eu aprendi que dividir também é somar. A partir dali eu aprendi que dividir é somar. E esses amigos meus hoje, eles têm um respeito muito grande pela Dona Lourdes Del Rey, por nós, por essas ações, por atitude, e era de graça. Era uma coisa que nós aprendemos a olhar para o outro com empatia, com o mesmo nível, dividindo aquilo que a gente tinha, porque eu tinha uma referência que era minha mãe. E a partir daí, eu comecei a me interessar por política, porque a minha mãe, ela chama mãe de leite na época. Ela recebia o leite do Estado e ela dividia para as pessoas. Ela que era responsável por entregar. E aí começamos a conviver com pessoas. E minha mãe sempre teve proximidade com o meio político. E eu fui aprendendo com ela, né? Amor dentro do coração, ter amor no coração pelas pessoas, independente da situação. Só para você ter um exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu nunca tive raiva do meu pai. Nunca tive ódio. Pelo contrário, eu tive respeito. Porque eu aprendi com a minha mãe a respeitar. Mesmo na dificuldade. E esse amor que nós mandávamos para o nosso pai, crescemos para o nosso pai, mesmo ele não sendo um bom pai, nós levamos também para as comunidades, para as pessoas, para dentro da minha comunidade e para as pessoas, né? Sim. Partindo daí, com 12 anos, eu migrei para o mundo musical, Aham. evangélico, eu sou evangélico desde os meus 12 anos de idade, parti para o mundo musical, onde nós encontramos dentro das igrejas pessoas com a mesma realidade que nós, às vezes um pouco diferente, um pouco de lá, um pouco de cá. Estudei, nunca deixei de estudar. Sim. Na realidade, eu quero fazer uma correção, com 12 anos de idade eu deixei a escola porque eu optei por trabalhar. Aham. Trabalhar registrado. Eu lembro interessante, Karina, que quando eu comecei a trabalhar registrado com 12 anos, comecei a estudar à noite, aqui no Maria Adelaide, aqui no DR. E a diretora do noturno chamou a minha mãe e falou que minha mãe teria que optar. Ou nós tínhamos que estudar ou trabalhar. Porque com 12 anos era impossível, estava das 7 da manhã às 5h30 da tarde e 19 horas estar na sala de aula. Ela me deu a opção para escolher. Eu escolhi trabalhar, para ajudar minha mãe, para ajudar meus irmãos. Com 19 anos eu retornei para a escola. Eu fui fazer o que ele chamava de Mobral. Aham. Eu voltei na quinta série, na quinta série na época, era muito comum, a comunidade era interessante. As pessoas paravam na quinta série. Parece que era o ícone, eu chegou no limite do educacional da quinta série. Sim. Até por respeito, porque naquela época se trabalhava muito, né? E eu voltei a estudar, porque eu ouvi a voz da minha mãe mais uma vez, que nós íamos vencer na vida, mas através do estudo. E eu voltei a estudar e eu não parei mais. Eu continuei estudando. Hoje, eu não sei se eu posso adiantar, hoje eu sou enfermeiro de formação. Sim. Sou enfermeiro de formação, sou tenho algumas pós-graduação. Sou pós-graduado em oncologia, trabalho com pacientes oncológicos, né, com Com câncer. câncer. Eu também me pós-graduei em gestão pública, que eu trabalho atualmente como gestor público, sou assistente de diretoria. E eu também fiz pós-graduação em ciências políticas. Quando Nossa. eu quis migrar para a política, eu entendi que antes de migrar para a disputa eleitoral, que é a minha terceira candidatura, Sim. eu teria que entender um pouco de política. Entendi. Eu sou enfermeiro porque eu estudei para ser enfermeiro. O professor estuda para ser professor. O advogado estuda para ser advogado. E política não tem que ser diferente. A política ela é um mecanismo definidor da vida do outro. E como que eu vou migrar para uma determinada situação? Eu me coloco à disposição se eu não conheço o que eu vou fazer. Talvez daí o resultado e a resposta, porque a política nacional está um caos. Exatamente. Não é porque você é um pastor, porque você é um músico, porque você é um padre, ou porque você é uma matriz africana, porque você conhece muita gente, você tem que migrar para o mundo político. Você tem que conhecer daquilo que você vai fazer, porque você vai propor.
E para você propor, você tem que ter conhecimento. Uhum. E esse Marcelo, que já adiantou um pouco, ele começou lá atrás com muita dificuldade. Uma raiz difícil, mas uma família muito aguerrida. E é interessante trazer para vocês aqui, e para todos aqueles que estão nos acompanhando, que falar de bênção, quando você está na bênção, é fácil, viu, Karina? É. Você falar de bênção quando você está na dificuldade, ele é muito difícil. Mas recentemente eu estive conversando com a minha mãe. Ela tem 86 anos. Hoje ela mora no Batistini. Ela não mora mais na comunidade do DR. E eu estive conversando com ela e perguntando para ela. Eu falei, mãe, eu gostaria de ser qualquer coisa que pudesse entrar na sua cabeça ou dentro de você, para entender a alegria e a satisfação que a senhora tem hoje com 86 anos. Não é dinheiro, não são bens, mas é um sucesso e uma vitória de Deus. Todos os filhos muito bem encaminhados. Sim. Todos os meus irmãos são formados, Karina, todos. Que bênção. Todos, sem Que exceção. bênção. Né? E na época de início de estudo, migrar para a faculdade, eu me lembro muito bem que a minha mãe falava assim, eu não tenho condição financeira de ajudar vocês em nada, mas vocês podem. Vocês podem, vão que vocês podem. E como que eu estudei, não sei. Eu Sim. sei sim, foi a graça de Deus e o auxílio de Deus e a provisão de Deus. Sim. E uma pergunta para fazer para você. Vocês, depois que viveram essa vida toda, né? Você falou que parou de estudar, Sim, depois você ressignificou a sua vida e foi em busca dos estudos, né? Da maneira que foi possível, né? Para você poder se formar isso. ali na escola. Depois você entra, segue sua carreira. Você e seus irmãos foram quem proporcionou o status da sua mãe hoje? Sim, sim, É, graças a Deus. Eu com 23 anos, se eu não me engano, nós conseguimos comprar um imóvel para minha mãe. que bênção. Né? Até hoje nós ajudamos. Até hoje a gente ajuda. A minha mãe ela é aposentada, ganha um salário mínimo, mas a gente custeia o demais. Porque abaixo de Deus, a minha maior riqueza que eu tenho na terra chama Lourdes de Araújo Del Rey, que é a minha mãe, que nos ensinou o pouco que eu sou hoje. E essa experiência eu tento passar para os meus filhos. Mas eu não passo só para os meus filhos, eu passo para as pessoas que me acompanham. Eu trabalho na rede pública daqui de São Bernardo, na Secretaria de Saúde, na área de saúde. Entrei na Prefeitura de São Bernardo em 1996. Você era novinha, Olha, né, Karina? meu Deus. 1996. Eu entrei como auxiliar de enfermagem. Uhum. Eu entrei na área de saúde em 1992, trabalhando de auxiliar de farmácia no Hospital Assunção. E aí eu me encantei pela área de enfermagem. O cuidar de pessoas. Sim. Cuidar. Cuidar, ele é diferente de você assistir, de você estar próximo. Quando você cuida, você tem um olhar diferente, você tem uma escuta diferente. E quando você tem empatia e amor no coração, tanto é que eu migrei para a área de oncologia, né? Que é uma área muito... Até hoje, Karina, posso dizer para vocês, hoje eu já acompanhei muito ao longo dos meus anos, que a gente chama de equipe multiprofissional, levar informação para a pessoa que ele é HIV positivo, por exemplo. Uhum. E de uns anos que se passaram, no começo era uma loucura, né? Que não podia nem sentar na cadeira que a pessoa sentava, que já contraía aquela coisa, não tinha o tratamento, haja vista que tinha o Betinho, o Cazuza e outros, Sim, né? sim. Que tinha recurso financeiro, mas não tinha Não sabia como tratava, isso né? mesmo. A gente não tinha esse tratamento do ponto de vista tecnológico como é hoje. O Brasil, só para você ter uma ideia, é o número 1 de tratamento para HIV. Entendeu? Então, hoje, as pessoas não morrem mais de HIV. Conheço pessoas que têm HIV há 40 anos. E você olha no meio da rua, nem parece, porque diz que, e é uma coisa muito séria, quem vê rosto não vê AIDS. É. Entendeu? Porque talvez você vê a pessoa para lá e para cá bem, mas tá, você tem muitas pessoas contaminadas. Mas é interessante, porque quando você ia, hoje eu não faço isso mais, de 2016 para cá, eu fiquei diretamente na gestão, fazendo gestão. Então saí um pouco da assistência. Uhum. Não perdi o olhar, hoje meu trabalho é outro, eu organizo esse tipo de situação. E eu acho muito interessante que quando você sentava psicólogo, assistente social, enfermeiro,
E o médico, para dar uma informação para a pessoa que ele tinha, que estava contraído com o vírus HIV, ele já falava, e eu vou tomar ZT, sabia até o nome, vou tomar ZT, vou tomar o coquetel e tá tudo certo. Sim. Mas quando, até hoje, nós estamos em 2024, até hoje, quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, ele associa a morte. É. Ele associa a morte. E eu vivi pessoas chegar no hospital com uma verruga, aí faz uma biópsia, aí diagnostica com câncer, daqui a pouco começa a desencadear. Só que só para você ter uma ideia, eu tenho 50% de chance, não só eu como você, como seu esposo, de chegar na minha casa. Eu tenho 50% de chance. Sim. E 50% de chance de não chegar. Só que o tratamento hoje para câncer, dependendo do estágio que é diagnosticado, é por isso da importância da prevenção, né? É a mesma coisa no automóvel, tem que trocar óleo, tem que trocar um monte de coisa, porque senão ele para, pode ser novo. Sim. Eu trabalho muito com prevenção de saúde, que é evitar que a pessoa tenha doença, ou se ele tiver, vai ser com impacto menor de agressividade. Hoje, hoje a perspectiva de vida e vida com qualidade de um paciente que ele é acometido com câncer é de 90%. É altíssimo. Sim. Eu tenho 50%. Por quê? Porque a proposta terapêutica, farmacológica, os tratamentos medicamentoso, quimioterápico, radioterápico e por aí vai, ele te dá essa condição. Então, as pessoas, eles associam a morte. E eu costumo dizer que o tratamento do câncer, 20% é o tratamento medicamentoso. E os outros 70% para chegar a 90% é a cabeça do indivíduo. Então, eu Sim. migrei para essa área. Aham. Inclusive, amigos meus de hospitais que eu trabalhei, você é maluco. Trabalhar com paciente com câncer, as prescrições são grandes, a pessoa sente dor o dia e a noite, aquela coisa. Sim. Mais do que isso, eles são muito criteriosos, eles começam a ler, eles começam a entender, e aí começa a questionar e chama, e eu falei, é o É caminho um que eu quero. Mas psicossocial, né? por quê? Justamente para estar próximo de pessoas que têm uma necessidade talvez maior do que o outro, que entra no hospital para fazer uma cirurgia letiva, ou porque quebrou um braço, porque quebrou uma perna, porque foi uma gestante, e assim vai, é um tratamento mais. E junto com isso, a bagagem que eu tenho de vida, ele foi me trazendo para o meio político. Sim. Porque hoje eu faço política, eu não faço política por salário, não. Sim. Se eu falar para você que eu ganho que nem um vereador, não ganho. Uhum. Mas, graças a Deus, o que eu ganho hoje é suficiente para me tocar a minha vida. Eu faço política porque eu gosto de ajudar pessoas. Eu ajudo pessoas e desde sempre. Desde lá de trás, quando as pessoas entravam na minha casa e nós dividíamos o pouco quanto tinha. Sim. E hoje a sociedade ele precisa muito de agentes políticos que tenha de fato comprometimento social, responsabilidade com o outro. É. Entendeu? É por isso que eu migrei. E eu fui buscando, com a minha experiência de vida, com o meu trabalho, então, inclusive, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Eu sou presidente de uma ONG há mais de 10 anos, chama Associação Grupo União da Saúde. Nessa ONG nós temos assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, advogado, nutricionista, enfermeiros, profissionais de outros segmentos que não é da saúde, que nos ajuda, e todos voluntários e gratuitos. Sim. Nós não cobramos um centavo de ninguém. Eu tenho um trabalho, Karina, desculpa, preciso trazer isso para vocês que é interessante. Eu trabalhava no pronto-socorro do Alvarenga, antigo pronto-socorro que é do lado do Hospital de Clínicas, e eu sempre tinha uma reclamação de uma mulher que trazia uma filha, e essa menina, ela chegava para a gente, ou passando mal, ou machucada. E eu fui conversar com essa mãe, porque ela estava constantemente com a gente. E ela já veio, ela assim, muito humilde, ela bem humilde. Ela veio dizendo para mim assim, olha, Marcelo, eu não maltrato a minha filha. Eu não agrido a minha filha. Minha filha tem um tumor cerebral. Na época ela tinha 13 anos. E detalhe, eu assisto essa moça até hoje. Hoje ela tem 23 anos. Eu não agrido a minha filha. Meu marido foi embora de casa quando descobrimos que ela tem um tumor cerebral. E eu pego um medicamento de alto custo lá no Mário Covas. E ela mora em São Bernardo. E
eu moro num local onde tem vários moradores, só que cada um com seus problemas, né? E aí ela tinha que deixar a filha dela sozinha, que é uma vez por mês, para buscar um medicamento no Mário Covas. Sim. Aí a filha sentia a falta da mãe, muita dor de cabeça e começava a se machucar. E quando ela optava em ficar com a filha e não pegar o medicamento, a filha passava mal por falta do remédio. E eu virei para ela, eu falei para ela assim: onde a senhora pega esse medicamento? Ela falou: eu pego lá no Mário Covas. Eu falei: então eu vou conhecer esse local. E eu tive no Mário Covas há 10 anos atrás. E lá, pior que o Vietnã. O medicamento de alto custo, ele tem que ir obrigatoriamente para um equipamento do Estado, porque é um Sim. medicamento que é o Estado que fornece. E aí, na época, São Bernardo não tinha nenhum equipamento de saúde do Estado no município. Então, ele, obrigatoriamente, ele tinha que ir para o Mário Covas. Sim. Quando chegava no Mário Covas, as pessoas iam lá, são 7 municípios, A, B, C, D, M, R, R. Chegava lá, 4.000 pessoas por dia. Para poder. Tinha fila de prioritário? Tinha, só que todo mundo é prioritário. Câncer, HIV, síndrome de Down, autista, esquizofrênico, pessoa que faz hemodiálise e por aí vai. Então não tinha como ter essa fila preferencial. E a realidade lá era esperar no mínimo 4 horas para você ser atendido. E eu procurei saber como é que funcionava, eles me explicaram, e eu voltei, e eu falei para essa mãe, falei: você não vai mais buscar esse medicamento no outro lá, eu vou buscar para a senhora. Todo mês eu vou buscar para a senhora. Foi a minha primeira paciente do medicamento de alto custo. E eu comecei a ir depois do meu amigo Evandro, que está comigo até hoje, me acompanha. Um abraço, Evandro. Ele começou a me acompanhar. Eu ficava de 4 a 6 horas, uma vez por mês, lá no Mário Covas, Voluntariamente. voluntariamente. E trazia esse medicamento para você ver o impacto positivo e social que tem na vida das pessoas. Quem não usa, pode achar que não é nada. Essa moça nunca mais passou mal. Ela nunca mais se mutilou, porque a mãe não sai de perto. Ela não pode sair de perto. Depois, o segundo caso que eu peguei, lá era a mãe de 2 filhos autistas. 2, falta de 2. Nossa. E o autista, quando sai do seu habitat natural e rotineiro, ele estranha e começa a agitar. E eu vi aquela mãe oferecendo café com leite para eles e começou a jogar no corpo. Aí eu perguntei para ela onde ela morava. Ela, por ironia do destino, por bênção de Deus, ela falou: mora em São Bernardo. Eu falei: mãe, a senhora não vai vir buscar aqui mais esse remédio. Eu vou buscar. Foi meu segundo caso. Porque eu começo a ver o quê, Karina? Eu comecei a enxergar uma mãe com 2 crianças no colo, pegando ônibus, hora com dinheiro, hora sem dinheiro, com chuva ou com sol, que é lá o horário marcado, para pegar esse medicamento. Aí começou essa trajetória de medicamento de alto custo. Um pouco mais para frente, como eu sou presidente da ONG, uma moça, e eu andava caracterizado com a camisa da ONG, a moça perguntou se a minha ONG tinha documentação. Eu falei: é tudo documentado, tudo direitinho. Tem umas burocracias, que não é assim lá buscar, tem que ter uma burocracia que eu pego para outras pessoas. E aí ficou um pouco mais fácil, porque eu deixava a documentação e no outro dia eu pegava lá sem fila, uma vez por mês, então já não ficava mais 6 horas. E aí começou nossa história, eu comecei a aumentar. Os casos começaram a aumentar, começou a aumentar, mas eu tinha uma proposta que chama descentralização do medicamento de alto custo. O que significa isso? Ele é obrigatório ir para um Passar, equipamento, né, todo esse para o trajeto. Estado? Uhum. Sim. Então, uma vez que chegou no Mário Covas, teria que ter aí uma logística para ir para os municípios. E o município se responsabilizaria pelo seu medicamento. Quando foi, se eu não me engano, em 2016, eu acho que foi 16 mesmo, o prefeito Orlando Morando assumiu a cidade, ele parece que ele leu meu pensamento. Ele trouxe o Poupa Tempo para São Bernardo, que é um equipamento do Estado. Uhum. E dentro do Poupa Tempo de São Bernardo tem também, hoje tem o alto custo, que é a farmácia popular de alto custo. Melhorou? Melhorou muito, porque só atende pessoas de São Bernardo. Só que a problemática continuou. Porque a pessoa que eu ando do Taboão até o Pós-Balsa. Todo mês, é uma vez por mês que eu pego. Hoje eu atendo, para adiantar, 300 famílias. Olha. Eu não cobro 1 centavo. Eu não tenho ajuda de ninguém.
O pouco que Deus me dá, eu continuo dividindo. Gasolina, eu tenho uma moto, manutenção, é com chuva e com sol, eu e o Evandro em cima dessa moto. Uma vez por mês. Eu atendo muita gente. Pessoas que não conseguem andar, é cadeirante, pessoa com... A clínica de hemodiálise é quase 200 pacientes só da clínica de hemodiálise. Faz hemodiálise 3 vezes por semana e todo mundo que faz tratamento hemodialítico, que faz hemodiálise, ele usa medicamento de alto custo. E eu Olha. tiro 300 pessoas de buscar esse medicamento. Com chuva e com sol, eu entrego na casa. Do Taboão, mais uma vez, até o pós-balsa. E eu chamo disso de micropolítica. O que é micropolítica? Eu ajudo um determinado número de pessoas. São Bernardo do Um Campo núcleo, né? tem 800 mil habitantes, tem 20 mil pessoas que pegam medicamento de alto custo. E eu atendo 300 famílias, são 300 pessoas, porque eu não consigo mais, porque o custo ele não é baixo. Sim. Mas eu tenho uma proposta que eu chamo, a micropolítica eu ajudo pessoas, Aham. mas eu tenho proposta que chama macropolítica, que é propor lei para que eu possa beneficiar essas pessoas, não só isso, mas esse é um segmento onde eles têm que ter um impacto menor na hora de pegar o medicamento. Por quê? Porque o medicamento não pode faltar na casa. Não pode faltar no poupa-tempo e não pode faltar na casa. Porque a pessoa usa o remédio todo mês. E às vezes, no caso do tratamento oncológico, do tratamento de hemodiálise, ou de uma pessoa que é autista, espectro autista, que ele usa o medicamento, se falta 2 dias esse medicamento, porque ou faltou no poupa-tempo, ou a mãe não tem condição, ou o pai, e vou dizer uma coisa interessante para vocês. Geralmente, quem vai buscar o medicamento ou é o próprio doente, quando ele pode, o próprio usuário, ou o mais velho da casa. Por quê? Porque os filhos trabalham, estudam. E aí, muitas vezes, é muito comum a pessoa falar: eu não fui buscar o meu medicamento porque eu não tinha como buscar. E eu acredito. Sim. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui espiritualizando as coisas, mas porque o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Mas a Bíblia diz o quê? Não se embriagueis com vinho onde há contenda. Mas por que Jesus ele transformou água em vinho? Porque a necessidade daquele momento era o vinho. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, ele não conseguiria Podia ser o resolver. Guaraná de É hoje. isso mesmo. Então, quando você vai dentro de uma casa, o alto custo, para mim, Karina, ele é simplesmente abertura de porta. Quando eu entro na casa das pessoas, eu consigo me deparar com outras realidades. E se eu não levasse o medicamento, se eu não levar o medicamento para esse público, eu não consigo a atenção deles. Eu não consigo entender. Eu tenho que Sim. resolver o problema dele. Sim. Mas Sim. eu quero resolver com lei o problema de pessoas que eu nunca vou conhecer, Sim. mas que vai saber que essa lei foi proposta e aprovada por uma pessoa. E hoje eu disputo a eleição, a terceira. As duas foram muito bem votadas. Essa última eleição, me faltaram 200 votos para entrar. Faltou pouquíssimos votos, mesmo em meio à pandemia. E o nosso público é saúde. O outro público meu, junto, concomitante, é a igreja. E as igrejas, 90 igrejas que é do meu campo, estavam fechadas. Sim. E muitas pessoas me ligaram, mandaram mensagem no WhatsApp: Marcelo, não vou votar. Por causa da pandemia, eu estou com medo de contrair a Sim. Covid-19. E eu respeitei. Sabe por Pesou quê? bastante, né? As Eu, decisões. eu, eu, dentro desses 2 anos de Covid-19, eu estava dentro do equipamento de saúde. E eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vivi. E por esse motivo, nós não ganhamos a eleição. Um dos motivos foi esse. E eu Sim. entendi. Mas hoje, eu quero ser vereador para me propor lei e melhorar a condição de vida do indivíduo. Marcelo, você só defende saúde? Não. Mas sem saúde, você não come, você não vive, você não estuda, você não trabalha. A saúde, ele é prioridade. E não é só a saúde quando essa pessoa procura um equipamento de saúde. Porque quando ele procura, porque ele tem uma dor, não, a gente propõe prevenção. Sim. A prevenção, eu estou te orientando, estou te educando, então eu estou te falando no segundo eixo, que é educação e saúde,
O que que você precisa fazer para você evitar ficar doente? Sim, Ou sim, para que o impacto seja menor na hora de um diagnóstico. sim, Então, e eu sei que hoje eu propondo saúde, e educação em saúde, quem propõe segurança, quem propõe transporte, quem propõe meio ambiente, fica um pouco mais fácil, porque o equilíbrio é um do equilíbrio, ponto de né? vista Cada de um saúde, vai compondo, né? Afinal deixa de contas, são 28 cadeiras, né? 28 cadeiras, são 28 cadeiras. 28 E eu vou cadeiras. falar, até uma vez eu estava conversando com o meu candidato a prefeito, Marcelo Lima, um abraço para você, eu falei para ele assim, não me coloca para mexer com obras, que eu vou derrubar tudo que é prédio que existe em São Bernardo. Mas saúde eu entendo. Eu Sim, sim, entendo de estudar, eu entendo de trabalhar e eu entendo de viver. Eu vivo saúde todos os dias, eu vivo a vida das pessoas todos os dias. sim, sim. Eu acho que se tivesse um pouquinho, né, de cada um pouquinho de Marcelo Del Rey em cada região, acho que já resolveria bastante, Sim, né? sim. Porque o que que, basicamente, né, o que que a gente vê? Eu acho que candidatos deveriam partir do princípio. Eu tirei uma palavra hoje que fala o seguinte, né? Não espiritualizando, mas eu acho que é Sim. um conceito que cabe aqui. Eu estive com fome, deste-me de comer. Estive nu e vestiste-me. Estive Amém. preso, foste me Visitar, posso visitar. visitar. Então eu acho que todo candidato, né? Mas se você for, encaixa aí cada ocasião. Eu acho que você é inteligente, dá para fazer, seja lúdico para poder entender isso. Isso Eu mesmo. acho que se cada candidato partir desse princípio e também agregado ao estudo, porque não é uma pessoa, você tinha de tudo para ser uma pessoa vindo de uma família disfuncional, tudo bagunçado, mas você ressignificou sua vida, ressignificou através da sua mãe, através da garra, através dos seus estudos, né? Isso. Você foi buscar conhecimento e uma coisa além que levou e que eu digo para todas as pessoas, levando para o lado espiritual, seja espiritual, sim, porque isso ajuda e agrega muita coisa para você. Amém. Amém. Muita coisa, eu acho que é muito importante, né? É, Quem é o Marcelo Del Rey pai? Menino do céu. Antes de eu responder a pergunta, vou falar uma coisa, até corroborando com o que você falou. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: se você for forçado ou aconselhado a andar 1 milha ou 1 légua com a pessoa, anda 2. Porque essa milha você foi forçado ou aconselhado. Você ia ter que fazer isso de alguma forma. A segunda é o algo a mais que você tem que fazer. Na vida, você tem que fazer sempre um algo a mais. Sim, Porque se você só faz aquilo que te propõe, você se iguala a todos. exatamente. Vai ser Entendeu? só mais um E a de sociedade, ela precisa das pessoas que buscam esse algo a mais. é, Todos os dias, né? Respondendo Marcelo Del Rey pai. Eu tenho 3 filhos. Leonardo tem 29 anos. O semestre que vem ele se forma médico veterinário. Eu tenho o Eduardo, chamo ele de mente brilhante, tem 27 anos, ele é bacharel em Direito. Eu tenho o Álvaro, de 19, meu lindão. Ele faz TI na FATEC. O ano que vem ele se forma, ele faz um tecnólogo e ele vai estender mais 2 anos para engenharia, que ele gosta dessa área. Meu filho mais novo, ele é muito pacato, ele é introvertido. E ele, por orientação nossa mesmo, ele optou por mexer com TI, porque ele gosta. E ele uhum, sempre fala que, como ele interage pouco, diferente de mim e da minha esposa, ele prefere interagir com a máquina, né? sim, E assim, a gente, quando eu tinha 27 para 28 anos, eu fiz uma análise de todos os anos que eu morei aqui na comunidade, que eu estava na comunidade, que inclusive eu estava na comunidade 10, solteiro. E eu vivi assim essa discrepância social, essa falta de entendimento da sociedade com as pessoas que moram em comunidade. Vou falar uma coisa para você, Karina. 99,5% das pessoas que moram em comunidade são pessoas do bem. são, São pessoas que não tiveram ou não têm uma condição de ter uma casa melhor, uma moradia melhor. Mas eles são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, são pessoas que estão ali por uma consequência. Eu acabei de citar o caso da minha mãe.
falar uma coisa pra você, meu pai, quando você por exemplo, minha mãe, nós estávamos acabando de construir uma casa em Santo André. E eu não sei o que aconteceu, minha mãe deixou tudo. E ela veio para cá, trabalhava em 2 empregos, construímos esse barraquinho, mas nós sempre fomos pessoas do bem. E eu coloquei na minha cabeça que eu só casaria quando eu pudesse dar o mínimo para meus filhos. E olha que eu falo uma coisa pra você, Karina. A gente, quando é pai e mãe, você abre mão de tanta coisa em prol dos seus filhos. E você tem que abrir mão mesmo. Esse negócio de, como era antigamente, eu dou arroz, eu dou feijão e tá tudo certo, eu não dou educação, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não é? Família, ele é um projeto de Deus pra gente. É o nosso bem maior que a gente tem aqui na Terra. E eu procurei depois que eu casei, ao longo dos meus 30 anos, até hoje com 57, eu procuro ser exemplo para meus filhos. Tem uma frase que eu acho muito interessante, um jargão, que diz assim: prega o evangelho. E, se possível, você fala. Porque a pregação é aquilo que você É o vive. exemplo. É o seu não verbal. Uhum. Porque o verbal é fácil. Eu posso falar um monte de coisa e não viver aquilo que eu estou falando. Então, eu acho interessante quando meus filhos sentam para conversar comigo. Meu filho mais velho tem 1,90 m. O meu mais novo tem 1,80 m. O meu do meio tem 1,75 m. Ele fala assim: pai, eu sou baixo. Do meio fala: você é nada, filho. Baixo sou eu que tenho 1,66 m. Você é... mas quando eles sentam na mesa para conversar comigo, o respeito, o carinho, a admiração. E respeito você conquista. Exato. Você não impõe. É. Entendeu? A referência do pai, da mãe, né? Ele é conquistado no dia a dia. Nós tivemos altos e baixos, mas meus filhos, eles me admiram. Não só eu como a mãe, mas admiram. Pela garra, pela luta, pelas conquistas, pelos fracassos também, Uhum. mas sempre junto, sempre orientando. Eu acho tão interessante, sabe? Quando Deus ele coloca o homem e a mulher dentro de uma casa, tem hora da mulher falar, tem hora do homem falar, e tem hora dos dois falar junto, e tem hora dos dois ficar quieto. Não é verdade? É tão interessante porque uma coisa completa a outra. Sim. E parece que hoje em dia as pessoas gostam de desvirtuar essa base que é a família, Uhum. né? A gente respeita, mas as pessoas têm que respeitar que é uma base. É. Entendeu? Porque senão a sociedade, ela se torna doente. É. Você não tem referência, você busca referência onde não tem a referência. Acho tão interessante, já espiritualizando, quando o salmista diz assim: elevo meus olhos para o monte, e aquele monte sempre vai estar ali. O monte não fica de um lado do outro, ele fica ali parado. Então, quando você olha para aquele monte, ele vai estar sempre ali. Quando eu olho para o monte, eu vejo o meu Deus. Quando meus filhos quando procura um pai, uma mãe, ele olha em direção daquele monte. Nós vamos estar sempre ali. E aí a pergunta é: de onde vem o meu socorro, né? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu, que fez a terra. E é muito interessante quando você pergunta dos filhos. Eu tive alguns momentos na vida que é natural, né? Que meus filhos tiveram dificuldades, né? Mas nunca eles deixaram de confiar no pai, Marcelo Del Rey. Hoje, hoje eu estou afastado do serviço por força de questão eleitoral. Como eu sou funcionário público, eu tenho que me afastar 90 dias para a disputa Sim. eleitoral. Mas eu trabalho, mesmo assim, dentro do meu trabalho, que eu trabalho à noite, uma noite folgo outra, eu chego de manhã em casa, os meus filhos, há 10 anos. Então, o meu mais novo tinha 9. O meu do meio tinha 17 e o outro 19. Eles vêem o pai dele chegar de manhã e não deitar. Sentar numa moto e ajudar pessoas. E eu mostro isso para eles. E muitas vezes, Karina, eu levo eles para ver uma realidade que eles não vivem, graças a Deus. Para que eles possam valorizar pessoas, respeitar pessoas, se nivelar em algum momento, porque nós somos melhor do que ninguém. Aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá porque nós estamos preparados para receber. E que tudo aquilo que Deus nos empresta é a palavra correta. Porque quando a gente partir dessa para melhor, que eu vou para o céu.
Tudo aquilo que Deus me deu, do ponto de vista material, fica aqui. Sim. Mas o que eu faço pela minha família, pelos meus filhos e pelas pessoas, isso aí vai ficar para a história. Fica. Tem um senhor, Um legado, e né? eu não atendo só pessoas que não têm recurso financeiro, não. Atendo pessoas que têm poder aquisitivo bom, mas não tem quem busca. Tem um senhor que chama Manuel da Mota, ele é dono de uma empresa de contabilidade. Ele falou para mim assim, Karina, se eu não usasse o serviço de vocês, eu não acreditaria que existe. Eu falei, mas existe. E eu quero melhorar, quero É. mudar, eu quero aumentar. Eu acho que precisam ter pessoas inconformadas, né? Porque quando a gente se deixa afetar por isso, e é uma coisa que vão sempre me ouvir falar aqui, toda vez a gente fala assim, a gente vê alguém caído, a gente vê alguém em alguma dificuldade e fala, nossa, que tomara que Deus arrume alguém para ajudar essa pessoa. Sim, Essa pessoa pode ser você, né? isso. E eu sempre falo isso daqui, mas é porque calha, né? De graças a Deus eu conversar com pessoas com o mesmo propósito de eu ter que falar isso. Essa pessoa que pode ajudar alguém inconformado dentro da sociedade, pode ser você. Isso. Pode ser você. E agora dá para entender por que Marcelo Del Rey da Da saúde. saúde, que eu sou da Por saúde. esse motivo, olha, É, tem um projeto muito grandioso, sim, né? Por trás de tudo isso. Eu quero que você faça um desfecho falando das suas propostas e por que que você deve ser um dos 28 que deve compor lá a cadeira na Câmara, em São bom. Bernardo do Campo, olhando para aquela câmera. Eu posso fazer só um comentário antes, não? Pode. Eu disputei a eleição em 2016. Eu tive 1.211 votos pela primeira vez. Totalmente inexperiente, já tinha sentado numa cadeira de pós-graduação para aprender na ciência política, e só que o dia a dia, ele é outra realidade. 2020, com a pandemia, já desenvolvendo um trabalho conosco, com a ONG, só para você ter uma ideia, em 2020 eu atendia 39 famílias. Hoje eu atendo 300. Olha como que cresceu. E 2020 me faltou 200 votos para entrar. Com toda aquela situação, me faltou 200 votos para entrar. E uma coisa que eu achei interessante, Karina, as pessoas começaram a ficar com medo. Quando eu perdi a eleição em 2020, do trabalho social parar. Eu falei, não, gente, o meu trabalho social independe de disputa eleitoral. Se eu não for vereador, eu estou super tranquilo, eu vou continuar com o meu trabalho. Entendeu? Eu não barganho uma coisa com outra. Ah, na realidade, estar concorrendo hoje numa realidade totalmente diferente. Em 2016, eu era um Marcelo, iniciando. Hoje eu sou o 12º da base do governo sem mandato e sem dinheiro. Mas existe uma coisa na gestão financeira que diz assim, ó, quando te falta recurso financeiro, entra a criatividade. É. Hoje é muito comum, Karina, as pessoas, nesse meio que nós temos aqui, nós estamos vivendo hoje, esse momento, das pessoas pegarem o santinho e colocar na caixa do correio da sua casa ou jogar dentro da garagem. Hoje eu entro em 300 casas e eu sou recebido com abraço, com carinho, com café, com choro. Tem pessoas que quando vai me agradecer, falta a palavra e começa a chorar. São 300 famílias que abriram as portas pela minha ação. Eu estudei, eu me preparei desde sempre, desde os meus 5 anos de idade, que eu aprendi, como eu disse no começo, com uma mulher que se preocupou com as pessoas. O vereador ele tem duas funções. Ele tem que propor lei para melhorar para a sociedade. Talvez as suas propostas eles não sejam aprovadas porque o par não aprovou, mas tem que saber quem foi que votou contrário e fiscalizar o prefeito. Eu sou um candidato a vereador que eu não sou mandado ou coordenado pelo prefeito, não, pelo contrário, pelas pessoas. Eu desenvolvo um trabalho e eu aprendi que as maiores construções ela começa sempre da base. E dentro da política a base chama-se pessoas. Eu escuto pessoas e a partir daí eu proponho lei. Eu tenho, respondendo sua pergunta, para os profissionais de saúde, que eu sou profissional de saúde,
Eu tenho algumas propostas, vou falar muito rápido, que chama-se Lei do Descanso. O profissional, ele desgasta muito quem trabalha à noite. O profissional de saúde, ele desgasta muito pelo trabalho noturno. E nós, em frações de segundo, nós salvamos vidas ou nós podemos tirar uma vida por falta de, às vezes até por concentração. Chama-se Lei do Descanso. Eu trabalho a padronização do salário da enfermagem, que eu sou enfermeiro. Hoje um ganha mais, outro ganha menos, tal. Em São Bernardo do Campo, sempre, eu trabalho aqui desde 96. Olha quantos anos faz. Nós trabalhávamos 12 por 36. Trabalhava um dia e folgava o outro. Nesse atual governo, que eu faço parte, mudaram para 6 horas. A maioria dos colegas, eles trabalhavam em 2 empregos para complementar a renda. E muitos perderam esse segundo emprego por causa dessa mudança para 6 horas. Retorno imediato para 12 por 36. De 2014 para cá, tem diversos dissídios que já foram pactuados e acordados com sindicatos e que não foram pagos. Pagamento imediato daquilo que é direito do trabalhador. E uma coisa importante, o jovem, hoje, eu tenho 3 filhos jovens, o jovem hoje, mesmo ele qualificado, a dificuldade para entrar no mercado de trabalho é muito grande. E aí, trazendo para a saúde, que é a minha área, a minha proposta, chama-se diminuição na carga tributária. Isso quer dizer o quê? As instituições de saúde, ele vai pagar menos impostos se eles propor contratar um percentual das vagas que ele tem. Ele dá oportunidade ao recém-formado e pessoas acima de 40 anos. Porque a pessoa com 40 anos hoje ficou desempregado, acabou. Isso significa o quê? A instituição tem 12 vagas. Saúde, no modo geral. Recepção, segurança, limpeza, enfermagem, por aí vai. 3 vagas para recém-formado, 3 vagas acima de 40 anos e 6 vagas de múltipla escolha. Você vai estar, pelo menos, igualando e dando oportunidade para aquela pessoa que tem experiência, que já tem mais de 40 e por algum motivo perdeu o emprego, e para o recém-formado, que busca e que não consegue emprego. Isso é para a saúde. Pós-balsa. Eu ando muito no pós-balsa. Lá tem uma média de 27 mil moradores. Uma média. Muitos candidatos, eles dizem que lá eles vão fazer uma UPA. A UPA tipo 1 é a UPA menor. Só que eu tenho que falar coisa com conhecimento. Pela lei não se discute, cumpre. Pela lei do Ministério da Saúde, só pode ter uma UPA tipo 1, que é a menor, se tiver 50 mil habitantes e mais um. Uhum. Se você entrar com uma proposta de lei e não tiver, a sua proposta já é automaticamente recusada. Mas existe uma coisa, vou falar muito rápido para vocês, existe lá do lado de lá, a UPA é diferente de unidade básica de saúde. A proposta de tratamento é outra. Um é ambulatório, que são as prevenções, que é a UBS, vacina, curativo, hipertenso. E a UPA é a unidade de pronto atendimento. O cara passou mal, dor de barriga, infarto e qualquer coisa, gestante que está ganhando, tem que ir para lá, para uma UPA. Só que lá não tem condição de ter, porque não tem 50 mil habitantes mais um. Mas tem um negócio chamado... E lá, a UBS hoje fecha às 19 horas. De segunda a sexta-feira. Depois das 19 horas e sábado e domingo, quem passa mal é só Deus. Lá tem uma ambulância do SAMU, que fica do lado de lá, mas tem a problemática da travessia de Abalsa. Não sei se vocês conhecem a Balsa. Sim. Em 1 minuto, um atendimento de saúde, ele é determinante para a vida da pessoa que está ali, ou com infarto, ou com AVC, ou com qualquer outro tipo de situação. Ou mesmo alcoolizado, uma pessoa que caiu e por aí vai. Eu tenho uma proposta por lá de lá que chama SAMU Lancha, a lancha do SAMU. Eu não sei porque que São Bernardo não tem. Qualquer região que ele beira a rio, ele tem a lancha do SAMU. Vocês que estão me ouvindo, estão assistindo, entra aí no Google chamado SAMU Lancha. Ele anda e percorre toda aquela região ali em 4, 5 minutos. Existe uma coisa que é interessante para o telespectador e você também saber, Karina, que hoje o SAMU é lei, isso é lei. Ele tem que atender qualquer ocorrência em 8 minutos. Isso aqui é utópico, mas é lei. É por isso que as ambulâncias ela fica nas UPAs, não é para atender aquela UPA. Ela é gerida por determinado raio de quilômetro para atender em 8 minutos. Aí eles usam muito a questão da balsa.
Também concordo. A bosta vai para lá, vai para cá. E por que essa mulher não existe essa lancha do SAMU ainda? Que vai beneficiar essas pessoas. E mais, eu não tenho como discutir, baseado em lei, colocar uma UPA para o lado de lá. Existe uma situação que chama sala de estabilização. Dentro da própria UBS, eles abrem 2, 3 salas, colocam todos os profissionais, médico, enfermeiro, recepção, limpeza, segurança. Não é lugar de internação. Mas ele só vai sair de lá, pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois que ele estabilizar, para um local que vai dar um atendimento, no caso aqui, as UPAs, hospital de urgência, hospital de clínica, hospital de Anchieta, que aí você vai atender 20, vai dar conforto. Uma gestante que está ali com dor de parto, ela não vai esperar mais o SAMU ou um vizinho levar e ele atravessar a bosta. Ele vai para uma sala de estabilização e se tiver que ganhar o neném, vai ganhar o neném com segurança. Se for um infarto, é um atendimento de segurança. Eu tenho isso pro lado de lá. E eu, como eu disse para você que tudo começa da base, eu tenho uma proposta para o município que chama-se um gabinete móvel de saúde. Eu vou estar toda semana num bairro diferente, para entender as demandas daquele local, daquele bairro, e aquilo que o gabinete puder resolver. Por exemplo, o alto custo que eu faço não depende de prefeito, sou eu que faço. Agora, aquilo que eu não consigo fazer, eu vou propor lei, para me poder ajudar aquela regionalização, aquele espaço onde eu não conheço. Eu moro num bairro, eu moro em Jordanópolis. Como que eu vou conhecer o que acontece no pós-balsa se eu não vou lá? Os vereadores, os nobres vereadores, com todo respeito, eles ficam 3 anos e meio, cada um em algum local que ninguém vê. Aí quando falta 6 meses para a eleição, eles vão para a rua, propõem. O meu diferencial dos outros candidatos é que eu não proponho fazer se eu for vereador, eu já faço. Mesmo não sendo vereador. Eu quero esse mandato para poder ampliar aquilo que eu faço, e aquilo que eu não consegui fazer, eu vou propor lei. O meu compromisso é com a população. Doa a quem doer. E para a nossa igreja que eu digo, para a comunidade evangélica de início, existe uma lei de saúde que diz que qualquer evento com mais do que 200 pessoas tem que ter um suporte de saúde. E hoje qualquer movimento musical, qualquer congresso tem mais de 200 pessoas em qualquer igreja. Se uma pessoa passa mal, vai e for chamado um socorro, se for uma ambulância do SAMU, ele relata o que ele viu, que a gente chama de cena. Uhum. Se ele chegar na sua igreja e ele relatar que ele chegou lá e a pessoa faleceu ou está mal, mas ele teve um atendimento inicial, que a gente chama de primeiros socorros, tem uma interpretação jurídica. Sim. Se ele não tiver nenhum tipo de atendimento, vai chamar de omissão de socorro. O pastor pode ir preso, o padre pode ir preso e por aí vai. Eu proponho um gabinete móvel de saúde nas igrejas. Significa o quê? Eu vou orientar, chama multiplicador de informações com base em saúde dentro da igreja. Eu pego 4, 5 pessoas que têm conhecimento e nós vamos orientá-lo. Como ele atende uma parada cardiorrespiratória, um incêndio, um desmaio, um AVC, uma gestante. Sim. Até o momento do socorro chegar. Uhum. Eu vou conseguir estar em todas as igrejas? Não vou conseguir. Mas as pessoas que vão estar lá, eles vão ser agente multiplicador. Sim. Dessas informações. Mas se cria um processo, né? Entendeu? Então são propostas que eu tenho, SAMU Lancha, já falei para você, da sala de estabilização, do gabinete móvel e também da descentralização do medicamento de alto custo, que hoje nós precisamos melhorar. Se hoje está no poupa-tempo, eu preciso levar para mais próximo da casa dessa pessoa, entendeu? Hoje são 20 mil pessoas que pegam medicamento. O que eu posso fazer para melhorar para essas pessoas? Porque saúde não dá para você negociar, você tem que resolver. E o agente público, acho tão interessante, é bom falar para vocês, que o vereador, o prefeito, ele é um servidor público. Ele tem que estar para servir, mas para servir com excelência, para servir com conhecimento. E é quando uma pessoa, ele me aborda, na porta da igreja ou no campo alguma coisa, eu tenho que escutá-lo. Sim. Mesmo que eu não resolva, não ficar me escondendo, porque eu sou um servidor, estou ali para servir. Eu propus que eu vou servir. E eu não posso deixar de dizer para vocês que o meu número é 35888. 35888. O 8, quando você deita ele, é infinito. E o meu candidato a prefeito chama Marcelo Lima, 20, e foi uma escolha muito criteriosa.
Muito criteriosa, quero dizer para vocês, porque é uma pessoa preparada. Ele já é o vice-prefeito. Então, ele já conhece o que foi feito na cidade e que o Orlando Morando fez com muita excelência. A cidade está boa. Então, por que não dá continuidade? E mais do que isso, a esposa do Marcelo Lima, ela é nossa irmã em Cristo Jesus. Ela professa a mesma fé que a nossa. E eu só estaria com um candidato que, no mínimo, ele comungasse com aquilo que eu acredito. Que é a base que eu acredito, que é a base que minha mãe me ensinou, que fez eu chegar onde eu estou. Foi por isso que eu escolhi o prefeito Marcelo Lima, 20. Entendido. Entendido. Pessoal, nós participamos agora da mesa aqui, nós tivemos a comunhão com o Marcelo Del Rey, candidato a vereador em São Bernardo do Campo. Eu já ressalto para vocês, como nos outros episódios, nosso programa não tem viés partidário, não temos vínculo com nenhum candidato, e esse eu falo todo final de programa, tá? É padrão que eu falo aqui. É simplesmente um facilitador de informação para você. Então assista esse conteúdo, você que conhece Marcelo Del Rey, estiver assistindo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas saibam das propostas e projetos do Marcelo Del Rey. Nós somos o canal Papo Reto no ABC. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Muito obrigado, Marcelo Del Rey, por essa oportunidade de poder conversar com você. Nos siga nas redes sociais, @Papo Reto no ABC aqui no YouTube, @Papo Reto ABC no Instagram, e fala simplesmente sua rede social para a gente finalizar. No Instagram é Araújo Del Rey, me acompanhe. Facebook, marcelodelrey@hotmail.com. WhatsApp, 966863953. E eu preciso, para me dar continuidade nesse trabalho, eu preciso do seu voto. Seja criterioso mesmo. Se for criterioso, você vai votar em 35888, Marcelo Del Rey da Saúde. Preciso de vocês. Com essa atitude, vocês vão colaborar e contribuir para muitas famílias que eu já atendo. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Tchau, Um abraço. tchau.